Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Você sabe diagnosticar e tratar. Mas e quando a gente fala da fração de ejeção preservada? Essa é a mais complicada, mas assiste até o final que eu vou te ajudar. Vamos primeiro entender o nosso cenário. Devido ao envelhecimento da população e ao aumento das comorbidades, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que a gente chama de ICFEP, está cada vez mais presente na prática clínica. Se a fração de ejeção está preservada, como que você vai fazer o diagnóstico de uma insuficiência cardíaca nesse paciente? Como sempre, a clínica vai ser soberana. A definição pela Sociedade Europeia de Cardiologia é de pacientes com sintomatologia compatível com a insuficiência cardíaca, evidências de doença estrutural ou funcional do miocárdio ou elevação de peptídeos natriuréticos, com a fração de ejeção aqui maior ou igual a 50%. A epidemiologia pode te ajudar nessa suspeição também. Essa condição vai ser mais prevalente em mulheres, idosos, baixo nível socioeconômico e, além disso, você vai levar em consideração outros fatores de risco, como a obesidade, a presença de doenças como diabetes, a doença arterial coronariana, a doença renal crônica, a fibrilação atrial e até mesmo a apneia do sono. O desenvolvimento está associado a fatores inflamatórios, idade avançada, estilo de vida, fatores genéticos e a presença de comorbidades. Dentre as teorias que a gente tem, a suspeita de que essa inflamação sistêmica vai resultar em uma inflamação endotelial com disfunção do miocárdio. Além disso, vai levar a uma redução da disponibilidade do óxido nítrico, com alterações aqui no relaxamento vascular e também do miocárdio. Outro fator importante é a lipossubstituição do tecido do miocárdio por adipócitos devido a esse acúmulo de gordura do sobrepeso e da obesidade, com aumento aqui de citocinas inflamatórias e da fibrose também do coração. Esses fatores combinados levam a uma disfunção diastólica, com prejuízo no relaxamento atrial. Então vamos entender um pouquinho como que vai ser esse diagnóstico. A gente vai ter dois cenários. O primeiro é aquele paciente que está na emergência, e o outro, o paciente que está fora de uma emergência. Na emergência, a sintomatologia exacerbada vai te ajudar bastante. Você vai procurar aqui por 4 coisas. Os sinais de congestão no exame físico, como um edema periférico, crepitações pulmonares associadas aqui a esse padrão que é mais congestivo. Você também pode dosar os peptídeos natriuréticos, né? A gente tem o NT-proBNP maior do que 125. Você pode ter evidências radiográficas de congestão, e também evidências ecocardiográficas de elevações dessas pressões de enchimento. O ecocardiograma nem sempre vai estar disponível no pronto-socorro, mas todos os outros 3 itens, assim como essa análise inicial, vão estar disponíveis e são de fácil acesso. Agora, fora do contexto da exacerbação, aí a gente tem um problema. O paciente no ambulatório vai ser bem mais difícil. A gente tem vários fatores que podem te confundir, como, por exemplo, a subnotificação dos sintomas pelo paciente, ele se acostuma com a dispneia e não te relata, problemas cardíacos que são inespecíficos, a presença de comorbidades com sintomas similares, a presença de peptídeo natriurético normal. Então vamos pensar aqui o que pode acontecer. Você pode ter um paciente com diabetes do tipo 2 ou uma insuficiência cardíaca, e os dois podem resultar numa redução da tolerância ao exercício. E também um estilo de vida sedentário que pode mascarar os sintomas da ICFEP. E aí, esse paciente chega para você no consultório e muitas vezes você não vai conseguir ter dados suficientes para conseguir fazer um diagnóstico clínico. Por isso, a gente tem que sempre pensar nos pacientes que têm fator de risco, porque aí a gente pesquisa de forma muito mais ativa a presença de ICFEP. Para pacientes com risco, com sintomas emergentes, o algoritmo da Sociedade Europeia de Cardiologia vai te permitir o diagnóstico mais preciso da ICFEP. Na etapa número 1, você tem aquele paciente com sintomas de falência de bomba, com uma fração de ejeção maior do que 50%, mais um fator definidor e um fator ecocardiográfico. Então vamos lá. Dentre os fatores definidores, a gente vai colocar sinais clínicos ou radiográficos de congestão, as alterações de NT-proBNP, e dentre os fatores ecocardiográficos, a gente vai colocar aqui as alterações ecocardiográficas, como por exemplo, um aumento de massa ventricular esquerda, que vai ser diferente aqui o valor de referência se estou falando de homens ou mulheres, um aumento da espessura relativa da parede ventricular, o índice de volume atrial esquerdo também aumentado, e aí vai diferenciar se eu estou falando de um ritmo sinusal ou não, um aumento da velocidade de regurgitação tricúspide, isso aqui eu vou levar em consideração em repouso.
Ou seja, um paciente que você suspeita de ser e ele tem sintomas compatíveis, mas o ecocardiograma vem com fração de ejeção preservada, você vai precisar associar essa clínica ao BNP e outros fatores ecocardiográficos que não sejam a fração de ejeção. Essa etapa aqui, número 1, vai ser capaz de diagnosticar 80% dos casos da ICFEP. E até aí tudo bem. Mas e se esse paciente não possui um fator definidor ou um fator ecocardiográfico? A gente vai para o próximo passo. Então, naqueles pacientes que o NT pró-BNP está normal, que vai ser aproximadamente 20% dos casos, mas você ainda suspeita muito da presença de um IC, você vai para a etapa 2. E eu vou falar um pouquinho mais dela lá na Carry On Academy.